A Alerj está discutindo o conjunto de projetos enviados pelo governo para conter gastos do Estado. O pacote de austeridade, que já teve 22 medidas, agora conta com apenas 14. E mesmo assim vem enfrentando resistência até na base governista. O motivo, as propostas não são nada populares e várias delas comprometem o dia a dia das camadas mais pobres da população. As mensagens que já entraram em pauta receberam centenas de emendas dos deputados e retornam para a votação em dezembro. Eu vou conversar sobre esse assunto com o deputado Paulo Ramos e com Nilo Ovidio Lima Passos, presidente da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Deputado, o senhor e a bancada do seu partido, o pessoal, têm sido bastante críticos, né, ao pacote do governador Pezão. Como é o posicionamento do senhor? Primeiro, deixa eu agradecer ao Nilo, que eu conheço o Nilo há muitos anos e sei do que o Nilo representa para a engenharia e a arquitetura no nosso estado e no nosso país. Então, eu fico muito feliz por Obrigada, a TV Alerj agradece também a presença. E quero começar dizendo algo que aconteceu, não aqui no Rio de Janeiro, mas lá em Brasília, quando o presidente da República, Michel Temer, reuniu o tal do Conselhão. Um publicitário de renome, Nizam Guanais, disse o seguinte: aproveite a sua impopularidade para fazer agora aquilo que representa algo que a sociedade não aceita. Quer dizer, eu não sei quem é que orientou o governador Pezão para ele encaminhar à Assembleia Legislativa as medidas que ele... O senhor acha que pode ter sido o publicitário? Eu acho que alguém com igual pensamento aproveita que está impopular e procura fazer logo o mal. Quer dizer, então... Mas, deputado, nós sabemos que a situação econômica do Estado é muito crítica. Sabemos, e claro. Alguma coisa precisava ser feita e não eram coisas simples. É que, na verdade, a grande questão é que todo mundo entende que alguma coisa tem que ser feita. Mas não aquilo que o governador quer fazer. Porque há outras medidas que podem ser adotadas de modo a enfrentar a crise. Só que o governador jogou essa batata quente para o Poder Legislativo. E é claro que há uma rejeição muito grande. Primeiro, a manifestação que vem do Ministério Público, por exemplo, demonstrando claramente que as medidas, quase todas, são flagrantemente inconstitucionais. O senhor pode dar um exemplo de algumas? Que retira direitos? Como é que suspende pagamento de triênio? Como é que Essa mensagem, inclusive, está suspensa por uma liminar, né? Mas como é que o servidor tem direito a um reajuste parcelado? O governo manda uma medida adiando o pagamento. Estou dando só esses exemplos. Mas temos inúmeros outros. Mas o Ministério Público manda, não é, um documento com a verdade jurídica. O Ministério Público, através do seu procurador-geral, Dr. Marfan Vieira, traz para nós, numa reunião na presidência, uma nota técnica, dizendo o seguinte: dessas 22 medidas, 17 são flagrantemente inconstitucionais. E aí, indagado, ele diz: caso haja aprovação pela Casa e o governador sancione, o Ministério Público vai arguir a inconstitucionalidade. Então nós estamos aqui vivendo um drama, o servidor público assustado, desesperado com razão, porque é impossível fazer com que o servidor público do Estado do Rio de Janeiro perca direitos. Não é aceitável. Tudo podendo dar em nada. Por quê? Porque o governador do Estado sequer se dispôs a um debate prévio. Um debate prévio, especialmente com as representações dos servidores, mas também um debate com a Assembleia Legislativa. E aí estamos vivendo esse drama, a base do governo acuada, mas acuada por quê? Porque os servidores já não aceitam mais desconhecer o voto de cada parlamentar. E aí como fica
o deputado que tem compromisso com os servidores públicos e é da base do governo, tendo que cair nessa armadilha de que aprovar essas medidas significa salvar as finanças públicas, o que não é verdade. Quer dizer, o governador não quer enfrentar a crise com os mecanismos que ele dispõe, mas atacando na ferida e não prejudicando os servidores. Lino, qual é o posicionamento da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Rio? Você disse que o Estado realmente está em crise. E a gente até acredita que sim. Mas a forma, como diz o deputado, que foi feita foi totalmente inadequada. E a gente entende, e eu já falei isso aqui com vários deputados, que o governo, toda vez que ele mexe, ou na estrutura, e no caso ele queria mexer, ou no governo de uma maneira geral, ele mexe com pessoas de fora, fazendo coisa errada, sem escutar quem está dentro, quem sabe o problema. Nós temos algumas soluções. Não diria que a gente resolveria todos os problemas, a gente poderia ajudar bastante, assim como a Alerj, eu acho que também. Eu acho que essa discussão tinha que ter sido feita antes de enviar isso. Eu concordo com o deputado e a gente sabe como funciona o Estado. A gente, de repente, pode contribuir de forma a resolver o problema. Uma das medidas, quer dizer, várias medidas que vieram para cá foram extinção de fundações e autarquias do Estado, órgãos do Estado, né? Todos eles saíram de pauta, né? Mas eles podem voltar em 2017. Os senhores acham que a economia com a extinção desses órgãos é significativa? Bom, só para aproveitar e dizer que é uma coisa que eu bato muito e que, por vezes, eu vejo que algumas representações não se apropriam dessa informação. Nós estamos vivendo a derrota do modelo liberal do Estado mínimo, do Estado nenhum. Como o governo diz assim, eu vou extinguir os órgãos, mas as atividades, mas está sendo tudo terceirizado. O Estado vem abrindo mão de suas responsabilidades, transferindo para a iniciativa privada a um custo muito alto e ainda descapitalizando o Rio Previdência. Porque o Estado terceiriza, entrega às vezes a gestão de órgãos inteiros à iniciativa privada. Quando vamos ver os contratos, nós verificamos que são contratos de valores expressivos e contratos que às vezes faz com que o trabalhador terceirizado enfrente dificuldades, que uma empresa privada não paga, não recolhe os encargos sociais. Aí o trabalhador, que é contratado e que tem seus direitos, ele não comparece mais. Aí o serviço público fica paralisado. Para dar só um exemplo, Nilo, estávamos numa assembleia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma assembleia muito concorrida, aí o reitor falou, mesmo se houver a suspensão da greve, eu não terei possibilidades de fazer a universidade funcionar, porque não tem portaria, não tem limpeza, não tem vigilância, não tem manutenção, o que aconteceu também com o Hospital Pedro Ernesto. Então, esse modelo faliu e é preciso discutir esse modelo. Serviço público tem que ser prestado por servidor público, concursado, com plano de cargos, carreiras e salários. É dever, não pode transferir para a iniciativa privada. Então, eu estava dizendo aqui e concluo essa minha intervenção. Vamos pegar a área da saúde. O governo entregou o Hospital Pedro II, a gestão transferiu para o município. Pedro II, Rocha Faria, Albert Schweitzer. Transferiu. E o município entregou para uma OS. E esses servidores estão aonde? Esses servidores da saúde. Demoliu o IASERJ Central. Está lá. 12 prédios. Mais de 40 especialidades médicas. Aonde estão os servidores do IASERJ Central? Então, chega lá, Adão Pereira Nunes, entrega, estadual, entrega a gestão a uma empresa privada. E os servidores públicos? Então, o Estado vem administrando mal, mas porque adotou o modelo do Estado mínimo, falido.
um Instituto de Engenharia e Arquitetura. Está aqui. Que o doutor Nilo conhece bem. Quando nós olhamos... é um dos exemplos do que eu falei, né? Por quê? Que veio a mensagem do governo para extinguir, mas todas essas fundações, institutos, órgãos, autarquias, me parece assim que a economia é muito pequena diante do que representa acabar com... O benefício é nenhum. Não, eu não vou falar do Instituto de Engenharia e Arquitetura para o doutor Nilo falar. Mas é preciso que haja a compreensão de que a responsabilidade na fiscalização das obras públicas, essa fiscalização cabe aos engenheiros públicos. Pô. Não pode a empresa que realiza a obra, ela própria se fiscalizar. Faz o projeto. Essa é a função do Instituto. Explica um pouquinho. Dentre outras, né? Não, explica um pouquinho, por favor. Primeiro, ele é um órgão que já otimiza o uso dessa mão de obra de engenheiros, arquitetos, geólogos e geógrafos. Ele é ligado à Secretaria de Obras do Governo do Estado. Neste instante mas já foi a Secretaria de Meio Ambiente, já foi a Administração, já foi a Casa Civil. Ele foi criado, antigamente, cada secretaria, órgão, autarquia e tal, tinha a sua estrutura de engenharia e arquitetura. Sim. Quando tinha demanda, trabalhava e tal. Quando a prioridade saía dali, porque mudou o governo, ou a prioridade do governo mudou, aquela estrutura ficava ociosa, procurando o que fazer. Com a criação do Instituto, todos vieram para cá e ele é locado lá. Concluiu o trabalho, ele volta para aqui, requalifica e reloca ele em outro órgão ou setor. O Instituto é a gestão de pessoal de engenharia e arquitetura. Mas um pouco mais. Ele faz a parte de qualificação e dá suporte às pequenas prefeituras, principalmente às pequenas prefeituras. A gente há pouco fez vários termos de cooperação técnicas com várias prefeituras. As prefeituras têm, às vezes, o deputado estadual ou federal que bota lá uma verba do orçamento, que é de lei, né? A prefeitura, para tirar esse orçamento, tem que ter um projeto. As prefeituras menores do interior não têm uma estrutura de engenharia capacitada a fazer isso e perdem a verba. Eu mesmo, com uma equipe, a gente analisou na CEPLAG, um pouco antes da eleição de governador, e tinha vários erros, a gente voltava e eles não resolviam. Então a gente vai lá e faz o projeto para ele. Faz, eventualmente, projeto de sinalização turística, de trânsito, faz um código de obras, um horto florestal, um plano de águas, que em 2013, 2014 era grande problema no interior do estado. No Carmo, por exemplo, onde a gente fez, tinha proprietário que comprava caminhão para dar para o gado, caminhão de água para dar para o gado, porque não tinha. Então a gente foi, à época eu coordenava uma equipe grande, mas o coordenador desse projeto, ele ganhou uma bolsa da PUC por causa desse projeto, de mestrado. Ele está fazendo um mestrado em cima deste projeto. Quer dizer, a gente tem o conhecimento, a gente tem a expertise, a gente sabe o que é o Estado e a gente sabe como servir as pessoas no Estado. É isso que falta a esses que vêm sem compromisso. Nós temos compromisso com a população, com a sociedade. E no caso de uma possível extinção desse órgão, se esse projeto volta em 2017 e consegue ser aprovado, esses profissionais vão para onde? Era muito pior, porque era extinção do órgão e praticamente acabava com as carreiras, porque ia para um quadro complementar em extinção. Não. Eles chamaram de carreirão. É um cargo em extinção. A bem da verdade. Que vai morrendo, acaba. O governador... E não tem mais concurso, não tem renovação. O governador aproveitou a crise criada pelo próprio governo para desmontar de vez o Estado, que vem desmontando. Você imagina? Ia acabar com a Fundação Leão 13, ia acabar com a Funarte, ia acabar com a FIA, ia acabar com o FIPERJ. O que o governo pretende? Desmontar de vez? Qualquer dia governar significa ter um escritório, só desviando verba, mandando verba para cá, para lá. Porque o Estado abriu mão de suas responsabilidades públicas. Aí diz assim, mas a crise é na Previdência. Claro que é na Previdência. Afinal de contas... Você vai acabando com o funcionalismo público, quem é que vai contribuir? Né? Aí o pessoal vai se aposentando, vai falecendo, e o deixa Estado viúva. tem a despesa, porque ele passa para o INSS. Né?
Claro, não. Um órgão previdenciário recebe. Quem não recebe é o Rio Previdência. Aí o servidor, que antes da criação do Rio Previdência, descontava 9% para o IPERJ, que o servidor sempre pagou a pensão, recolheu para a pensão. A aposentadoria era um direito. Os servidores mais antigos nunca contribuíram para a aposentadoria. A aposentadoria fonte 00. Com a criação do Rio Previdência, o que eles fizeram? Não, então vocês agora vão descontar 11% ao invés de 9%. E a saúde será custeada com recursos do Tesouro. O servidor passou a continuar descontando 11%. Que já foi 7 mais 2, né? Já foi 9. Já foi 5. O IPEG era só vem aumentando. 5, 7, 9. Eu sou servidor antigo, então conheço. Aí o que fez o Estado? O servidor passou a pagar 11% e, portanto, esperando que a saúde fosse custeada com recurso do Tesouro. Aí aniquila a rede ESERJ e começa a vender plano de saúde. Aí o servidor está contribuindo com 11%, tem que comprar um plano de saúde que o Estado oferece, o servidor pagando, e ainda agora querem aumentar para 14%. A gente vai falar disso rapidinho no próximo bloco. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre a crise financeira do estado do Rio de Janeiro. Deputado, como falávamos no primeiro bloco, um dos projetos que veio aí nesse pacote do governo do estado é o que aumenta o fator previdenciário de 11% para 14%. Esse projeto ainda está em pauta, está sendo discutido, quer dizer, ele não está naquele bolo que foi retirado. Qual é a expectativa desse projeto ser aprovado em plenário? Olha, para quem conhece cálculo atuarial, basta conversar. A contribuição de 11% já é uma contribuição extorsiva. Levar para 14% significa uma violência que é inaceitável. Eu não acredito que nem a base do governo, porque não é ser oposição. Está votando contra porque é oposição. Não é por isso, não. Porque várias iniciativas do governo, ao longo dos mandatos aí, muitos oposições votaram a favor. Não é por isso. Porque isso é uma violência contra o servidor. Contribuir com 11% já significa uma contribuição a mais extraordinária. Não há necessidade. Então, o governo, na verdade, usa, eu chamo, manobra diversionista. Ele quer colocar o foco em algo que não consiste numa solução, porque ele está comprometido politicamente com aqueles que deveriam contribuir verdadeiramente para a solução. A dívida ativa não é cobrada. O governo quer securitizar a dívida ativa. Para quê? Para perder dinheiro? Se alguém vai comprar, é para ter lucro. Por que o governo ele próprio não cobra? A questão dos incentivos fiscais. Os favores fiscais, a renúncia fiscal, a sonegação. Tem uma CPI requerida, vai ser implantado em fevereiro do ano que vem, mas nós precisamos conhecer esses números. Conhecer para quê? Para, a partir deles, realmente encontrar a solução. Não é possível que a gente veja aí, vamos dizer, a Nissan recebeu 6 bilhões, para dar um exemplo, 6 bilhões. E o governo ainda compra um terreno em Resende para doar. É duro, vai lá ver o número de empregos que gerou. A conversa de que é preciso ter incentivo para que o empreendimento venha de modo a gerar emprego. Vamos cotejar. Vamos ver de quanto foi o benefício e qual foi o número de... E por quanto tempo. Porque senão vira um... existe a guerra fiscal, existe. Porque o Brasil não tem projeto nacional. É uma situação também muito complicada que uma unidade da federação esteja competindo com outra. Ou que um município esteja competindo com outro. É preciso compreender que o Brasil tem que se constituir como nação, tendo um projeto de país, um rumo para o seu destino, para o destino do povo, e não estabelecer uma guerra interna que não tem nenhum sentido.
E o senhor acredita que as emendas que estão sendo apresentadas podem amenizar um pouco aí o impacto desse pacote? Na verdade, não, na questão do servidor, por exemplo, não tem como amenizar. A questão tem que ser rejeitada. Diz assim, existe uma reivindicação da retirada das mensagens que o movimento unificado dos servidores públicos reivindica. Mas nós temos algumas poucas iniciativas que não alcançam o servidor. As mensagens que alcançam o servidor, que são inconstitucionais, abusivas, agressivas e injustas. Essas têm que ser retiradas. Mas vamos discutir uma saída para o Estado, pô. E não pontualmente aqui e ali, sem ter as informações, que o governo também não manda. Pô. Como é que vai acabar com Vale Transporte? Vai acabar com aluguel social? Olha, veja só. É assim. No caso do aluguel social foi por decreto, né? E a Alerj vota a suspensão desse decreto. Tudo vira uma confusão. Uma confusão por quê? Porque o Poder Executivo tem suas atribuições. O Poder Executivo, o governador foi eleito para governar. Mas o aluguel social passou a ser um decreto, a suspensão. Tão assim surpreendente que a Assembleia Legislativa vai aprovar o decreto legislativo sustando seus efeitos. Já recebemos, inclusive, em relação ao aluguel social, uma nota técnica da Defensoria Pública, demonstrando que é impossível, que não é possível, que é ilegal, é crime de responsabilidade suspender o aluguel social. Quanto é gasto com aluguel social pelo Estado? Olha, chega a ser ridículo. Dizer que gasta com aluguel social 4 milhões por ano. Por ano? Por ano, Então, é isso. O governo não quer. Não quer, não tem disposição. Eu entendo. O governador está indo a Brasília buscar sair daqui com o governo federal, jogou essa bomba para que nós ficássemos aqui nos engalfinhando em cima de algo que não vai dar resultado nenhum. Essa questão do aluguel social é bastante cruel, né, Nilo? Porque a gente tem, na verdade, em todo o Brasil, mas no estado do Rio também, a gente tem um déficit habitacional que é enorme. E além disso, alguns consequentes de desastres, né? Eu tive na Serra em 2011, né? 2011. E lá vi coisas do Arco da Velha, que a gente foi logo em seguida, né, para ajudar a fazer o levantamento, para indenizar, para ver quem realmente precisava. Só que aquelas pessoas eram cadastradas e quem concedia, acho que eram as prefeituras, né? E o Estado aportava o recurso e a prefeitura que fazia a distribuição. Muitas dessas pessoas então o negócio era muito hoje, complicado, né? Dependendo do aluguel tinha social. toda uma sistemática lá muito enrolada. Agora, eu, com todo esse caos e essa guerra, eu estou vendo um aspecto positivo. Que eu nunca vi, eu tenho 39 anos de Estado, eu nunca tinha visto o Estado se discutir tão seriamente como está fazendo agora, principalmente aqui dentro. Entendeu? Então eu acho que isso aí, dentro do que tem de ruim e tem muito, né? Tem demais, está trazendo esse aspecto positivo. É a discussão seriamente do Estado. E talvez disso aí saiam algumas coisas boas. E também dizer desse movimento unificado dos servidores públicos. Também houve um movimento que de uma forma já vinha de antes, já houve mas dessa vez a agressão foi tal mais forte. Que mobilizou muito mais. E agora fazendo com que os servidores compreendam, olha aqui. A desgraça foi Nós tão temos grande. que continuar atentos, não só no momento da tragédia, mas também ao longo da vida. Mas tem uma questão que eu não queria, me permita deixar de dizer. O Brasil como um todo, e os estados são carregados para isso, a questão da dívida pública, os juros extorsivos, tudo tem que ter superávit primário. O pacote de maldades, dizer assim, temos que controlar os gastos públicos, temos que ter limites, está lá votando no Congresso Nacional, aí o governo federal exige que que os governos estaduais, para que recebam auxílio, ajuda do governo federal, que eles façam o mesmo ajuste. Quer dizer, um absurdo verificar que o Brasil tem juros altos, vive subordinado à dívida pública
E agora o BNDES transfere para o Tesouro Federal 100 bilhões. 100 bilhões para contribuir para o superávit primário, para pagar juros da dívida. Pô. Afinal de contas, com esses 100 bilhões do BNDES, o governo federal, de todos os estados. Quer dizer, então, o povo trabalha para quê? Contribui para quê? Paga impostos para quê? Para pagar juros da dívida? Para ter superávit primário? Para não ter investimento? Aí agora querem acabar com direitos dos aposentados? Querem flexibilizar as relações de trabalho? Então, o que eles querem? Quer dizer, então, eu não sei se eles preparam uma guerra civil, uma reação interna, porque a reação dos servidores aqui no Rio de Janeiro vai repercutir no Brasil. Serve como exemplo do que eles estão provocando de reação nacional. É possível. Deputado, parabéns pela sua atuação aí, seu papel combativo. Nilo, obrigada pela participação. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.